Bem, gente, aqui é o professor Luiz. Hoje eu vou apresentar para vocês o tema atomística. Atomística é a área da química responsável pelo estudo do átomo. Então, o que a gente vai começar a estudar é justamente a relação que a gente pode encontrar do átomo, né? Propriedades do átomo, número de prótons, elétrons e nêutrons, a massa atômica, número atômico e também a questão de suas representações. Então, o átomo vai ser a entidade que vai formar a matéria, a menor entidade que vai formar a matéria, e a partir das suas características, a gente vai agrupar esses átomos, né, em grupos e a gente vai ver algumas aplicações desses átomos no nosso dia a dia, né? Por exemplo, aí o ferro, que é muito utilizado aí na parte aí da indústria, né, metalúrgica. A gente tem o oxigênio, que é o átomo aí que vai fazer parte do oxigênio que a gente do ar, né, que a gente respira e do ozônio também. E o carbono, por exemplo, que é um dos átomos, assim como o oxigênio, de grande importância para a vida, para a preservação da vida na Terra. O carbono vai fazer composição de basicamente tudo que a gente tem no nosso dia a dia, desde a cadeira, o livro, o caderno. Então aí esses átomos a gente vai tentar compreender a parte aí da, da representação, a gente já estudou essa parte aí de evolução dos modelos atômicos, modelo de Dalton, Bohr, Rutherford, Thomson, e a gente vai ter aí as características desses átomos e algumas aplicações. E, por fim, a questão de um cálculo que a gente pode fazer utilizando o conceito de elétrons, prótons, nêutrons, para a gente descobrir qual é o grupo desse átomo, qual é a posição desse átomo na tabela periódica. Então, a atomística vai se dedicar ao estudo do átomo. Esse átomo tem algumas características, né, dele, né, próprias de cada um, que é o número atômico e a sua massa atômica. Na verdade, o número atômico é uma propriedade é a principal propriedade do átomo, que é a partir desse número atômico que a gente consegue identificar o átomo na tabela periódica. Esse número atômico corresponde ao número de prótons. Então, quem vai dar característica ao átomo é justamente esse número atômico, que é o número de prótons, já que o número de elétrons a gente pode ter uma variação de átomo para átomo. Eu posso ter átomos que vão perder elétrons, vão ganhar elétrons, já que elétron é uma partícula subatômica que tem uma possibilidade, né, de modificação muito mais fácil do que a quantidade de prótons. Para você modificar a quantidade de prótons, você vai ter que dar mais energia ao átomo. Já o elétron é mais fácil retirar ou fazer ele receber elétrons. Tá? Então, próton é a característica principal do átomo. Ele fica no núcleo, também isso é uma propriedade interessante, né? Uma característica importante, que no núcleo é mais difícil você tirar, mexer, né? É pequeno, tem próton, tem nêutron. Então, o elétron, como ele está na eletrosfera, é mais fácil você ter a remoção ou adição de elétrons. A massa atômica é uma outra característica, só que eu posso ter átomos com a mesma massa atômica. Aí, quando isso acontece, a gente chama ele de isóbaros. Né? Átomos que têm a mesma massa atômica é chamado de isóbaros. Mas a massa ela não vai ser uma propriedade específica de um átomo. Eu posso ter átomos com a mesma, diferentes elementos com a mesma massa atômica. Já quando o número atômico é igual para dois ou mais átomos, eles são isótopos. Mas aí eu estou me referindo ao mesmo elemento. Né? Por exemplo, a gente tem o hidrogênio, né? O hidrogênio com número atômico 1 e massa 1, o hidrogênio com número atômico 1 e massa 2 e o hidrogênio com massa 3 e número atômico 1. Ele é o mesmo elemento, hidrogênio, só que a massa atômica são diferentes, né? Cada um tem uma característica diferente. Então, isótopos são aqueles átomos que têm mesmo número de prótons ou mesmo número atômico. Para você encontrar a massa, né, o número de massa desse átomo, você vai ter que somar a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons. Quando você soma esses dois aqui, você encontra a quantidade, né, o número de massa.
Então, a massa atômica é justamente a massa que está no núcleo atômico. É o núcleo atômico, que ele é positivo, né? Que é o que vai ser responsável pela massa do átomo. Já a eletrosfera, que tem os elétrons, né? Eletrosfera, elétrons, vai ser responsável pelo volume, o estranho, né? Foi responsável pelo volume do átomo. Eletrosfera tem a ver com o volume atômico, volume do átomo. Já o núcleo tem a ver com a massa atômica, a massa do átomo. E normalmente a gente tem o elemento químico representado dessa forma. Um símbolo que vem em letra maiúscula. Essa letra maiúscula pode ser também escrita como sendo letra maiúscula e uma letra minúscula. É o caso, por exemplo, do N, que é o nitrogênio, e o Na, que é o sódio. Aí a gente também tem com N, né, o Ne, que é o neônio. Até o Ni, que é o níquel, né? E assim vai. Então, um elemento químico, que é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico, que é aquela questão do hidrogênio, né? Hidrogênio 1, hidrogênio 2. Esses aqui, o elemento é o hidrogênio e eu tenho um átomo H1 e H2. O átomo são esses aqui, né? A menor entidade que vai formar a matéria. Já o elemento químico seria uma representação do conjunto desses átomos. Então, um elemento químico, que é o que vai estar na tabela periódica, ele vai ser representado pelo seu número atômico, né, que é a posição, que é o número de identificação do átomo na tabela. Então, o hidrogênio é o primeiro, o segundo é o hélio, e assim vai. E a massa atômica ela vem em cima, ela vem com um dado não inteiro, né? A massa atômica da tabela periódica ela vem com um valor não inteiro. Então, por exemplo, o hidrogênio é 1,001. Tá? Então, na tabela periódica eu tenho algumas informações e as informações principais se referem à massa atômica e ao número atômico. Um outro dado que pode vir, né, com esse elemento químico na tabela periódica são algumas de suas propriedades, né? Temperatura de fusão, de ebulição, a sua distribuição eletrônica. Mas para o caso de uma representação, né, se eu tenho uma representação de um elemento químico, eu tenho apenas aqui a massa atômica e o número atômico. Com esses dois valores, eu posso encontrar o número de prótons, né? Eu posso encontrar o número de elétrons, eu posso encontrar o número de nêutrons, sabendo apenas a massa e o número atômico. O detalhe da massa, ela pode vir do lado superior esquerdo ou direito. Né? Cuidado para não confundir a massa, se ela vier do lado direito, com a carga, né? A carga do átomo, que ele pode ganhar ou receber. Então, por exemplo, o oxigênio, né, que é o 8, e o número atômico e a massa atômica 16, ele pode vir assim, né? E pode vir também do lado de cá. Mas vai ter alguns casos, algumas situações que o oxigênio vai estar com uma carga desse tipo aqui, -2. E essa carga se refere à informação que o oxigênio recebeu dos elétrons. Ele é um íon. Então, um íon é um átomo que ganhou ou perdeu elétrons. Então, vamos resolver esse exemplo bem simples aqui sobre identificação do elemento químico, número de elétrons, massa atômica, número de prótons e número de nêutrons. Tenho aqui o hidrogênio na letra A e o oxigênio na letra B. A gente vai encontrar quem é o seu número atômico, massa, número de nêutrons, prótons e elétrons. No caso do hidrogênio, o H é o hidrogênio, né? Ele é o 3,1. Ele não é o hidrogênio, vamos dizer assim, mais abundante. Isso é chamado de trítio. Esse hidrogênio, ele tem uma massa A igual a 3. Ele tem um número atômico igual a 1. E essas duas informações estão aqui. Aí, a partir dessas informações, eu consigo encontrar o número de nêutrons, por exemplo, que vai ser 3 menos 1, que é igual a 2. Esse hidrogênio tem 2 nêutrons, mas eu posso ter hidrogênio com um nêutron ou com nenhum nêutron. E ele tem a quantidade de próton igual ao número atômico, que é 1, e a quantidade de elétron igual à quantidade de próton, que é igual a 1. Então, aqui a gente tem as informações do hidrogênio. No caso da letra B, que é o oxigênio, também esse oxigênio não é o oxigênio 16, né? A massa atômica dele é 17, o número atômico dele é 8, o número de nêutrons é 17 menos 8, ou seja,
9. Esse oxigênio tem 9 nêutrons. O número de próton vale 8 e o número de elétrons também vale 8. Então aqui a gente tem uma série de informações a partir desse símbolo e desses dois números, que é a quantidade de próton, quantidade de elétron e a quantidade de nêutron. Ok? Bem, essa aí foi a aula introdutória sobre atomística, né? As informações com relação a próton, elétron, nêutron, e a gente volta com outras características importantes aí desses átomos.